Olá, turma. Na disciplina de marketing esportivo, na nossa última apresentação, na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre a importância aí do tipo de nomenclatura, de nome que a gente vai trabalhar na nossa. A gente vai colocar, a gente vai introduzir nossa empresa. Estou tentando ir agora para essa parte mais prática aí do marketing esportivo, né? E para hoje, eu pesquisei um trabalho aqui, se não me engano, de 2015, que faz aí uma relação importante, uma relação interessante de torcedores com equipes de futebol de salão, né? Então, eu não achei um fundo de slide de futebol de salão, tem um de grama aí, de futebol de campo, mas é só para ilustrar, tá? Então, por que não futebol de campo, né? Então, principalmente porque a rivalidade no futebol de campo, a gente pode até vir a falar dela mais pra frente, né? Mas é interessante falar do futebol de salão porque é um esporte em ascensão, é um esporte que está ganhando mercado, mas ainda não atingiu o patamar do futebol de campo, né? Então é interessante analisar com esses torcedores a relação com o futebol de salão do que com os torcedores aí de, de times aí que já tem mais de 100 anos, né? Então, para a gente fazer essa discussão, eu peguei esse trabalho aqui que vai estar lá no portal. Então, ele é 2015 mesmo aqui, ó. Que ele verifica o patrocínio esportivo, né? Algumas as perspectivas aí do envolvimento, identificação e prestígio entre fãs e equipes, né? Trabalho de 2015. E ele tem uma introdução, depois da introdução ele faz uma revisão de literatura, mas na introdução ele já coloca ali coisas que a gente já comentou, né? De forma introdutória nessa disciplina. Então, que o marketing esportivo aí tem o objetivo hoje, né, de alavancar a marca, de consolidar fidelidade, né, aderência do cliente à marca e a oportunidade em novos mercados, né, como a gente viu em casos de empresas que pouco têm a ver às vezes com esporte e estão entrando nesse campo por ter muita gente interessada no esporte. Então, usam o esporte como uma ferramenta, uma ponte para eu chegar até esse consumidor, né? São características aí do marketing esportivo que nós já até vimos, né? Aí depois ele destaca um pouquinho no texto, depois, se alguém quiser olhar, vai estar lá no portal, em relação ao Brasil, né? Como o texto é de 2015, então ele fala do crescimento no interesse em estudar aí o marketing esportivo nos últimos 10 anos, tá? Então, ele coloca isso, nos últimos 10 anos tem aumentado bastante interesse em função principalmente da Copa do Mundo, né, do Brasil, que foi em 2014, e das Olimpíadas, que foi em 2016. Ele coloca um outro dado bem interessante, que é que mais do que 50% das pessoas tendem a ter um interesse maior a uma marca pelo patrocínio esportivo, né? Então é um dado bem importante que dá um respaldo aí do estudo do marketing esportivo. E o problema de pesquisa, o problema de pesquisa do trabalho desse artigo é justamente esse aí, ó. Então, a pergunta, né? Problema pode ser também sinônimo de pergunta. Então, quais os principais fatores que determinam a percepção da torcida sobre o patrocínio do time? Então, que fator que está determinando essa percepção da torcida sobre o patrocínio, né? Por que está acontecendo isso? Os objetivos que eles tinham com essa pesquisa, né?
Então, essa relação aí de envolvimento, de identificação do torcedor com a equipe esportiva, eles tinham o objetivo de investigar isso. O prestígio da equipe com a torcida e a percepção da torcida já sobre o patrocínio propriamente dito, né? E essas variáveis elas se comunicam, elas se conversam, né? A gente vai ver que essa relação e a identificação, o prestígio podem influenciar nessa percepção sobre o patrocínio, né? Que é justamente um dos objetivos aí se não o principal do marketing esportivo. E sempre que a gente tem uma pergunta na nossa pesquisa, bem clara, eles deixam bem claro lá no paper, a gente tem que usar uma metodologia para tentar responder essa pergunta. Então eles têm um questionário adaptado, né, por esses autores. Desculpe. E esses autores aplicaram esse questionário em outro momento, eles adaptaram para a amostra deles. Pegaram esse INE de 172 torcedores do futebol de salão, da equipe de Blumenau, aí, lá da Liga Nacional de Futsal, que, se não me engano, no ano de 2014 ou 15 chegou às quartas de final. É uma equipe, na época, aí, muito forte no futsal. E depois que ele faz essa introdução, que ele comenta um pouco já da metodologia, aí ele faz uma revisão de literatura, de marketing esportivo mesmo, voltado principalmente futebol e futsal, né? E aí ele coloca lá que tem alguns fatores que são fatores motivadores, ele coloca como fatores motivadores, né? Que é o patrocínio dentro do marketing esportivo, o envolvimento, esse prestígio percebido, né, pelo torcedor e a identificação desse torcedor com o time. E aí a gente vai discorrer sobre esses 4 fatores hoje e no finalzinho vamos ver como é que fica esse diagrama sugerido pelos autores. Então, o primeiro campo aí de identificação com o time, né? Não tem uma foto que traduza melhor isso do que essa, né? Desse torcedor aí tatuando a camiseta inteira do Flamengo no tronco dele. E aí vem essa definição dos dois autores, que inclusive são os pioneiros no questionário que eles estão aplicando, ele define a identificação como os indivíduos aí vão perceber as suas conexões com uma equipe, então por meio de experiências e fracassos e conquistas da equipe, como próprios de sua trajetória. Então, ele se identifica e aquilo que a equipe está passando é da trajetória dele também, né? Aquela história de chegar segunda-feira para trabalhar e seu time perdeu, o seu dia não tá bom. E aí ele coloca também a questão da intensidade, né? Então ele coloca, olha, essa identificação ela tem um grau de intensidade que pode ser dividida aí do lado esquerdo, como vocês podem ver pela foto, né? Um grau alto, então esses indivíduos aí estão envolvidos com uma equipe que apresentam níveis mais altos de prestígio da equipe, maior envolvimento com a equipe. Então eles são muito leais, né? Geralmente participante de torcida organizada, né? O sucesso ou fracasso da equipe é muito interpretado como sucesso ou fracasso deles, né? A vida do cara literalmente acaba mesmo se o time perde um campeonato. O cara fica muito mal. Esse tipo de torcedor fica bem mal. E tem aquele torcedor que a identificação não é tão alta, mas tem uma relação passiva com a equipe, o esporte, né? E geralmente eles são atraídos pelo valor percebido do próprio entretenimento, né?
por oportunidades aí, sociais ou só para aliviar o estresse aí do cotidiano. Então é bem legal esse paralelo que faz a intensidade. Quando ele trata aí do prestígio percebido, então vocês sabem que eu devo ter hesitado em colocar essa imagem aqui, mas infelizmente não tem uma imagem que defina melhor. No campo de prestígio, a torcida do Corinthians é uma torcida enorme, gigantesca, né? Junto com a do Flamengo no Brasil. E então o prestígio percebido ele vem aí dos símbolos, histórias, objetivos em comum e essa necessidade do indivíduo em relação às metas do clube e o orgulho, né, de vestir aquela camisa, tudo isso faz parte do prestígio percebido aí dentro do marketing esportivo, né, que é colocado. E o envolvimento, ele se refere a na verdade, essa extensão à identificação, né, e a filiação dos consumidores associados às suas atividades pessoais de lazer. Então, o envolvimento ele é uma identificação, como está lá atrás, estendida. Então, uma identificação se refere à extensão da identificação, motivação, né? Então, é um total envolvimento aí com esse clube, com esse esporte. E no patrocínio, nessa perspectiva que a gente está falando, então ele tem aí três elementos. Ele é baseado em três elementos psicológicos, né? Que são, a gente estava falando ali atrás, a identificação, o envolvimento com a sua equipe e o prestígio, que é o que a gente acabou de falar, né? Ele tem essa base desses elementos psicológicos do patrocínio para ter essa aplicabilidade, né? De fazer uma parceria com qualquer tipo de clube. E esse construto, né, que ele coloca esse termo, de fato representa o quê? Esses fatores aí de contribuição, a presença do patrocínio ao esporte ou equipe como um processo. Então, a percepção do patrocinador está muito ligada à influência desses fatores sobre os fãs em relação à equipe ou esporte. Então, quanto mais forte for a ligação dos fãs, maior é a percepção do patrocínio, né? Então, o patrocínio está super, mega, hiper interessado nesses três fatores aqui. Nesses três fatores primeiro, né? Então, qual que é a identificação que esses caras têm com o time? Qual que é o prestígio percebido deles? Qual que é o grau de envolvimento? Que, na verdade, galera, esses três aqui estão conversando os três juntos aqui. Eles estão atrelados, tudo bem? E o patrocínio está olhando tudo isso aqui, falando: opa, é uma boa eu entrar nessa ou não? E por fim, esse diagrama aqui representa aí o que eu estava falando até aqui. Então, no centro aqui eu tenho uma equipe, ou um esporte, ou um atleta, e aqui em volta rodando a gente tem essa identificação, esse prestígio, esse envolvimento e o patrocínio, né? Lembrando que esse envolvimento aqui, ó, é envolvimento com a equipe, é a identificação com a equipe, é o prestígio com a equipe e o patrocínio com a equipe. Então, esse diagrama está conversando e, se isso valer a pena, o patrocínio entra nesse ciclo, né? Mas é importante a gente lembrar que o centro desse ciclo é o esporte, né? Isso tudo está acontecendo em função do esporte, né? Essa identificação, que vou voltar aqui para vocês um pouquinho, essa parte de identificação é bem interessante, sabe, gente? Porque se você pega, por exemplo, estou falando do Corinthians, ali no slide anterior, quando você pega a história do clube, o torcedor ele cria essa identidade com a história de vida dele.
Então, o Corinthians está muito associado com sofrimento, de ganhar lá no último minuto. E o torcedor faz essa identificação com situações da vida dele. Então, nossa, olha, eu consegui aquele emprego naquele dia de chuva, chegando 10 minutos atrasado. Então, esse heroísmo, essa garra, cria esse vínculo que é muito forte com o esporte. Então, o marketing foi inteligente de entrar nisso e tirar proveito disso, né? Justamente tirar proveito disso. Então, o recado de hoje aí em relação ao marketing esportivo era esse, lembrando que os resultados desse paper, a discussão, a conclusão, a gente vai falar na próxima aula. Tudo bem? Então esse paper aqui ele vai servir para 2 aulas aí de marketing esportivo. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.